Aula 20. Conteúdo: gêneros textuais. Habilidade: comparar textos que tratam de um mesmo tema em função do tratamento dado a esse tema. Descritor 8. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido. Olá a todos! Vamos a mais um Saber Mais da nossa língua portuguesa? Isso mesmo, hoje é o último dia que eu estarei aqui com vocês. Por isso, nós vamos rever mais um descritor que é de total importância quando estivermos aí nos deparando não só com as questões das avaliações externas, mas também com a redação que vocês vão fazer no Enem. Isso mesmo, mas por quê? Porque é necessário que a gente tenha aí consciência do que o texto está nos passando, as informações que o texto em si traz em sua estrutura. E aí é necessário também, na maioria das vezes, as questões elas vêm com uma estrutura que apresentam para a gente dois textos, por exemplo, e pedem para que a gente possa inferir desses dois textos um tema. E aí, essa relação que esses textos vão tratar a respeito desse tema podem divergir ou podem também estabelecer uma relação aí de conexão. Então vamos continuar fazendo esse trabalho estrutural, lembrando a todos, tá, que são de fundamental importância algumas dicas básicas para que a gente possa fazer a prova aí, as avaliações com calma, com êxito, para que vocês possam aí conquistar o objetivo sonhado, tá certo? Olha só. Primeira questão de hoje, nós vamos fazer aí a leitura de dois textos e vamos também observar a questão do comando do enunciado. Olha só, vamos primeiramente fazer aqui a leitura. Sempre bom a gente fazer uma leitura atenta, tá? Prestando bastante atenção às ideias que são transmitidas através dos textos. Isso mesmo. Olha só, o texto 1 traz o seguinte texto: menor preço. É o título desse texto. Sim, às vezes o produto ou o alimento pode conter fontes de vitamina maior ou igual com menor preço nas prateleiras dos supermercados. Há produtos de segunda linha que são produzidos em alta escala com a mesma matéria-prima. Só muda a marca. E o número 2, o texto tem aí por título saudáveis. O aumento mundial do preço dos alimentos e seus efeitos negativos devido aos ataques especulativos e das intempéries da natureza são proporcionais à renda de cada família. A saída natural é consumir frutas, verduras e legumes da estação, vez que além de mais baratos, servem para variar o cardápio sem perda qualitativa de nutrientes. Quem não se enquadrar a essa nova realidade paga mais caro e nem sempre tem a garantia de ter um produto saudável. Muito bem, olha só, nós temos dois textos que a princípio nos parecem distintos. Porém, vamos observar a questão da temática. Qual é o tema de cada um desses textos? É a questão de uma alimentação saudável. Muito bem. Olha só, mais adiante vamos ver o enunciado aí do nosso comando. Olha só. Com relação ao tema alimentação, letra A. No texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação. Letra B. No texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos. Letra C. Nos textos 1 e 2, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços de cada alimento. Letra D. Nos textos 1 e 2, os altos preços dos alimentos são definidos por suas respectivas marcas. Vamos agora fazer a análise dos dois textos
para que a gente possa compreender como é que está sendo aí trabalhado a interpretação das alternativas. Olha só, menor preço é o título do primeiro texto. Para que eu consiga inferir a temática do que está me propondo o comando do enunciado, é necessário, que a gente possa ler e ler com atenção. Então, se for necessário ler mais de uma vez, façam a leitura mais de uma vez. Nunca é demais, tá bom? Texto 1. Menor preço. Sim, às vezes o produto ou o alimento pode conter fontes de vitamina maior ou igual com preço nas prateleiras dos supermercados. Olha só, gente, aqui nós temos uma marca de oralidade que está nos representando que essa pessoa está o quê? Está respondendo a algo. Então, vamos subentender que isso se trata de uma entrevista, um questionário de opinião pública que respondeu nosso autor aqui, Wagner Pontin. Então, ele começa o seguinte, fazendo uma menção em que às vezes o produto ou o alimento pode conter fontes de vitamina maior ou igual com menor preço nas prateleiras. Então, nós sabemos que existem variações no preço dos alimentos ou dos produtos nos supermercados. Isso já ficou evidente. Aí ele continua a sua explicação da seguinte maneira. Há produtos de segunda linha que são produzidos em alta escala com a mesma matéria-prima. Só muda a marca. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Que existem produtos que são vendidos com menor preço devido ao não conhecimento da marca. São produtos ou são alimentos não tão famosos, por assim dizer. Porque é óbvio que a gente sabe que quando vamos ao supermercado, ou à mercearia, ou ao mercadinho, enfim, nós sabemos que alguns produtos que, por hora, podem ser iguais aos outros, na verdade, só são mais caros por causa da famosa marca. Isso mesmo. E até mesmo, tá, gente? Às vezes a gente fica um pouco tentado a comprar o produto ou o alimento que tem uma marca mais conhecida, pela famosa questão do quê, gente? Do modismo. É o efeito aí do anúncio publicitário, dos comerciais, das propagandas, fazendo muita relação, fazendo muita referência, fazendo com que a gente o quê? Se sinta necessariamente obrigado a comprar aquele produto. Por quê? Porque a marca diz que é melhor. E aqui o nosso escritor, o nosso autor está querendo nos dizer que existem produtos com menor preço que são de segunda linha. Mas essa segunda linha não quer dizer que eles sejam o quê? Ruins. Quer dizer que eles não são tão famosos, tão conhecidos. Muito bem, já fizemos a análise do primeiro texto, vamos agora ao segundo texto. Olha lá, saudáveis. O aumento mundial do preço dos alimentos e seus efeitos negativos devido aos ataques especulativos e das intempéries da natureza são proporcionais à renda de cada família. Vejam aqui que nesse segundo texto, nós temos também a questão de um artigo de opinião. Daí a gente perceber a questão aqui, ó, da fonte, tá certo? Agora prestem atenção que os dois textos, eles estão falando sobre a alimentação. Isso já ficou bem nítido. Mas também ficou nítido, tá, gente, que fora a questão da alimentação, os dois textos estão falando também a questão dos preços dos alimentos. Isso mesmo. Continuamos a leitura. A saída natural é consumir frutas, verduras e legumes da estação, vez que, além de mais baratos, servem para variar o cardápio sem perda qualitativa de nutrientes. Aqui ele fala que ao invés de nós comprarmos, por exemplo, já que ele está mencionando frutas, verduras, legumes da estação, quer dizer que são as frutas, os legumes e as verduras da nossa região mais fáceis da gente comprar, da gente adquirir.
Contrariamente, os alimentos, as frutas, as verduras e os legumes que vêm de outras regiões do nosso país ou até mesmo de fora, que costumam aí ter impostos incluídos aí na sua importação, melhor dizendo, e que ficam mais elevados. Então aqui ele faz uma sugestão que a gente consuma mais verduras, legumes, frutas da nossa região, da nossa estação. Por quê? Porque nós temos, além da questão nutritiva, né, da questão do valor nutritivo, nós temos a questão também do opcional, por ser um preço mais baixo, né, ou por ser um preço de maior aquisição. E que vale a pena a gente fazer aí essa substituição, ok? Olha só como é que é a objetividade desses dois textos que trazem consigo aí gêneros textuais distintos, tá bom? Porém, a temática é a mesma, tá certo? Vamos lá. Quem não se enquadrar a essa nova realidade, paga mais caro. E nem sempre tem a garantia de ter um produto saudável, ou seja, às vezes preferimos aqui uma opinião bem clara dele. Às vezes nós preferimos optar por pagar mais caro por um produto importado e esse produto nem sempre, ele pode ser o quê? Pode ser reconhecido como um produto saudável. Então aqui nessa última parte, nessa conclusão aqui desse segundo texto, fica evidente o posicionamento desse nosso autor, desse nosso escritor, com relação a essas opções que a gente faz às vezes em optar por um produto que vem de fora, que é mais caro, por uma questão de preferência ou porque nós somos levados a comprar. E aí vem a questão da persuasão, dos comerciais, dos anúncios publicitários. Voltemos agora à nossa alternativa, porque chegou o momento da gente analisar. Olha só, com relação ao tema alimentação, que foi tratado nos dois textos, no texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação? Sim, há. Então vamos ficar aqui com essa daqui em aberta. Vamos analisar os demais, porque de repente isso aqui é um distrator e há a outra alternativa que está mais o quê? Mais dando ênfase ao tema alimentação. Então vamos analisar uma por uma. No texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos? Não, gente. Pelo contrário. Ele falou que os alimentos que são de fora, que são produzidos em outros lugares, são mais caros e que não são considerados, muitas vezes, saudáveis. E sim, tá? As verduras, os legumes e as frutas da estação é que são mais nutritivos e também são com menor preço. Então, esse fator aqui, ó, caros e sem garantia de serem nutritivos, está distorcendo o que nós vimos no segundo texto. Letra C, nos textos 1 e 2, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços de cada alimento. Olha aqui, essa palavrinha mudou todo o contexto dos dois textos. Nos dois textos, por mais que os assuntos, as ideias, os argumentos tivessem um caráter distinto, nos dois textos ficou evidente que a questão do menor preço é que foi evidenciado. Então tá aí a nossa letra C, por causa do termo divergentes, descontextualizou aí a alternativa. Então também não se enquadra. Vamos agora à última alternativa, a D. Olha lá. Nos textos 1 e 2, os altos preços dos alimentos são definidos por suas respectivas marcas? Bem, gente, no texto 2, isso não está evidente e também não foi mencionado. Então, nós vimos a questão da marca apenas no texto 1. Então, por ele ter incluído aqui a análise dos dois textos, também anulou a alternativa D, restando para a gente apenas, ó, a alternativa A. No texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação. Isso ficou óbvio. Vejam, tá, gente, que é necessário que nós analisemos aí
os dois textos, que nós analisemos aí cada uma das alternativas para que a gente possa interpretar e inferir o tema que está sendo pedido lá no comando do nosso enunciado, tá bom? Então vamos agora ao último texto de hoje. Olha lá. Carta de Pero Vaz de Caminha. Um fragmento, tá, gente? Na noite seguinte, ventou tanto sueste, com chuvaceiros, que as naus desviaram-se do rumo, e especialmente a capitania. Então, é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. E o texto 2, olha lá. Erros, ou na verdade, perdão, erro do português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha aí o nosso Oswald de Andrade, na sua revista Pau Brasil. Oswald de Andrade, olha lá, para quem está no terceiro ano, Oswald de Andrade, representante maior da primeira fase do modernismo aqui no Brasil. Então vamos agora ao comando do nosso enunciado. Olha lá. A semelhança entre os dois textos, 1 e 2, primeiro fragmento, depois o nosso trecho aí do Oswald de Andrade. Ok? Olha lá, a semelhança entre os dois textos, 1 e 2, acontece quando os autores se referem. Prestem atenção que quando ele pergunta da semelhança, ele está fazendo uma menção aqui ao tema que foi trabalhado, tanto no texto 1 quanto no texto 2. Quando os autores se referem ao índio, vejam, o índio ele foi retratado de maneira distinta, mas vejam que não é o foco. A letra B, as, faltou um Szinho aqui, corrijam aí, tá bom? As naus, nós vamos já rever isso. Ao sol ou a chuva? Tá bem simples, não é verdade? Vamos à análise de novo. Ao primeiro momento aqui, ao fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que as naus desviaram-se do rumo e especialmente a capitania. Percebam que aqui foi destacado a chuva, através da expressão chuvaceiros, tá? Vejam que aqui também foi destacada a questão das naus, que se desviaram, mas não foi retratado a questão do sol e nem do índio. Então, vamos ao segundo texto. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, o mesmo chuvaceiro que foi ressaltado no primeiro texto, está sendo ressaltado no segundo texto como uma bruta chuva. Sinônimo, palavras sinônimas. Vestiu o índio, olha, aqui o índio aparece, mas não aparece lá no primeiro texto. Que pena, fosse uma manhã de sol, aqui aparece o sol, mas lá não aparece. O índio tinha despido o português. Aqui também não aparece as naus. Então, só nos resta aqui inferir que a semelhança entre os dois textos acontece quando os autores, no primeiro texto, se refere à questão da chuva como chuvaceiro e no segundo texto se refere a uma bruta chuva. Então, nós temos aqui a nossa alternativa adequada, correta, o nosso gabarito. Agora sim, chegou o momento da gente praticar, o momento da nossa atividade. Vamos lá, nossa primeira questão. Texto 1, Brasil de Todos os Santos. Brasil, meu Brasil de todos os santos, descobrir a sua cara de espanto, descobrir o seu encanto em um segundo, um país que sonha ser o novo mundo, matas, praias, céu, diamantes, chapadas, transamazônicas estradas te percorrem,
feito rios de águas e florestas, transformando sua paisagem numa festa. Nas suas avenidas, todas coloridas, desfilam homens e mulheres. Então nós temos duas autoras, Laura Campanella e Luísa Gimene. Texto 2. Desmatamento. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta a queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Estes procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Então, foi retirado de uma fonte da internet, geocities.com, sobre a questão do desmatamento. Na comparação, olha lá o comando do nosso enunciado, na comparação dos textos 1 e 2, pode-se afirmar que A. Os dois textos tratam do mesmo assunto, meio ambiente. B. As nossas riquezas estão sendo bem tratadas ao longo dos anos. C. O Brasil é rico pela sua natureza, pelo seu povo. D. A vida do homem é mais importante que a natureza. E a nossa segunda questão, com relação aos textos Brasil de Todos os Santos e Desmatamento, é correta a alternativa? Ambos enaltecem a paisagem natural do território brasileiro? B. Os dois textos abordam o meio ambiente sob pontos de vista opostos? C. Ambos apontam para a transformação causada pela poluição? E D. Os dois textos responsabilizam a ocupação portuguesa pelo desmatamento. Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta para bater aquele papo, tá certo? Olha só, nosso último dia, mas com certeza vocês terão outros professores dando outras dicas com relação às avaliações externas, aos descritores que são exigidos e que são de fundamental importância para que a gente possa interpretar, inferir, identificar o tema, o assunto, a ideia, o que o comando do enunciado está pedindo, viu, meus queridos? Vocês foram 1000, adorei estar com vocês, tá bom? Vamos agora à análise das duas questões. Como bem explanaram, explicaram, fundamentaram e opinaram os nossos queridíssimos alunos, né? Isso mesmo, tá, gente? Nós temos dois textos e a temática é a mesma. É a questão do meio ambiente. Porém, tá, gente? Elas são tratadas, são trabalhadas, são transmitidas de maneiras distintas. No texto 1, vamos fazer a releitura. Brasil de Todos os Santos. É um título muito poético, né? E também chega a ser um título conotativo, né? Lembram da linguagem denotativa e da linguagem conotativa? Conotativa com o sentido o quê? Figurado. A conotação, tá, gente? Olha a dica para vocês. Prestem atenção quando vocês estiverem fazendo a prova. A conotação, ela está aí totalmente voltada a textos literários, a textos poéticos, a textos com estruturas que vão mexer com os sentidos, com as emoções. Isso mesmo, vão nos sugerir uma interpretação com um sentido figurado. Olha só, vão fazer a gente viajar no mundo da poesia, como é o primeiro exemplo aí do nosso primeiro texto. Olha só como é que ele retrata, por uma maneira poética, literária, sensível, a questão do meio ambiente, em forma, né, de poesia. Brasil, meu Brasil de todos os santos, descobrir a sua cara de espanto,
descobrir o seu encanto em um segundo. Um país que sonha ser o novo mundo. Matas, praias, céu, diamantes, chapadas. Olha só, a nossa Ciliete lá de Boa Vista do Ramos falou o seguinte, mostrou tudo o que há de mais belo. Isso mesmo, minha querida, parabéns. Transamazônicas, estradas te percorrem, feito rios de águas e florestas, transformando sua paisagem numa festa. Nas suas avenidas, todas coloridas, desfilam homens e mulheres. Percebam, tá, gente, que através dessas palavras subjetivas, sob o olhar, né, respectivo das paisagens exóticas, das paisagens belíssimas do nosso Brasil, ele faz aí uma síntese de todos os aspectos do meio ambiente. Isso mesmo. E aí no texto 2, olha só, um texto mais conciso, um texto mais sério, uma linguagem bem mais objetiva, uma linguagem bem mais direta. Não tem subjetividade nesse texto, não tem poética, não tem literariedade, tem apenas o quê? Informações acerca de algo. Olha só, um título. Desmatamento. O título é um título provocador, é um título que nos faz crer que algo vai ser revelado de uma maneira como uma denúncia social. Isso mesmo, viaja comigo. Olha só, desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original, ou seja, as primeiras vegetações, as vegetações nativas, aquelas árvores centenárias, bicentenárias, que gente, que se a gente derrubar, que a gente queimar, elas não nascem mais. É preciso o quê? É preciso toda uma política pública para fazer com que elas voltem a ser plantadas e consigam ao menos germinar. Olha só como é que isso é complicado. E desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens. Olha só, almejando o quê? Almejando fins lucrativos, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Olha, gente, com relação à ocupação humana, o que acontece é o que a gente vê nos noticiários, quando lê os jornais, a questão de invasões, onde grandes áreas da vegetação são desmatadas, são queimadas para que as pessoas possam viver naquele lugar. Só que sem se preocupar com essa questão aí desse desmatamento desenfreado. Vejam que tem aí um argumento, tem aí uma opinião crítica acerca do desmatamento. Importante esse texto. Vamos terminá-lo. Estes procedimentos ao longo dos anos levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, a erosão, e aí a gente vai lembrar de geografia, erosão do quê? Erosão do solo, e a poluição do meio ambiente em geral, ou seja, o solo com a queimada, com a derrubada, fica desgastado, fica pobre de nutrientes. E aí não serve mais para nada, né, professora? Nada! E a poluição do meio ambiente em geral. Percebam que aí também é retratado através de uma crítica, através de argumentos fortes sobre a questão do meio ambiente, sobre vários aspectos, tanto aí se referindo a espécies vegetais, a espécies animais, como a questão das queimadas, dos desmatamentos, tudo isso voltado à questão do meio ambiente. E os nossos alunos responderam muito bem. Vejam aí o enunciado e o comando. Todos eles responderam letra A. Na comparação, ou seja, tu vais pegar o texto 1 e vais pegar também o texto 2 e vai fazer uma comparação, que é o que nós acabamos de fazer agora. Pode-se afirmar que os dois textos, tratam do mesmo assunto. Óbvio, como bem falou o Victor e o Amarildo, meio ambiente. Muito bem, letra A, tá? Letra B, as nossas riquezas estão sendo bem tratadas ao longo dos anos? Nada a ver, né, gente? Fora do real. Letra C, o Brasil é rico pela sua natureza, pelo seu povo? Isso foi retratado apenas lá no texto 1, naquela linguagem conotativa, poética, subjetiva. Não foi retratado no texto 2, então tá fora. A vida do homem é mais importante que a natureza? Nesse ponto aí, tá, gente? Esse distrator da letra dele foi, de maneira implícita,
tratado lá no texto 2, em que o homem, por sua ganância, por suas questões de sobrevivência e porque não tem também conscientização do mal que faz ao meio ambiente, se acha melhor, mais importante do que a própria natureza. Mas está implícito isso lá. Porém, a alternativa adequada é a letra A. Vamos ao segundo. Parabéns também a todos. Todos acertaram, tá? Com relação aos textos Brasil de Todos os Santos, que é um poema, e Desmatamento, que já é um texto aí dissertativo argumentativo, que tem o caráter de transmitir uma tese, defender aquilo, comprovar aquilo, né? É correta a alternativa. Ambos enaltecem a paisagem natural do território brasileiro? Na verdade, não. Na verdade, nós temos aí o enaltecimento no poema e nós temos uma denúncia social no segundo texto. Letra B, todo mundo assinalou, todo mundo acertou. Os dois textos abordam o meio ambiente sob pontos de vista opostos? Com toda certeza, parabéns aí, Ciliete, o Victor, o Amarildo e todos os demais. Isso mesmo, eles tratam a respeito do meio ambiente, só que de maneiras distintas, né? Uma maneira mais literal, mais poética, mais subjetiva, mais sensível, como no texto 1, e uma maneira mais objetiva, mais direta, mais crítica, como no texto 2. Parabéns, é letra B. Olha só para a gente encerrar. Ambos apontam para a transformação causada pela poluição? Não, isso aí é feito de maneira implícita lá no texto 2, não pode ser a C. E por último, os dois textos, letra D, os dois textos responsabilizam a ocupação portuguesa pelo desmatamento. Na verdade, aí ele viajou na maionese, porque primeiro, portugueses foram realçados, foram comentados lá no texto 1, com relação aí à questão, na verdade, perdão, a questão da ocupação portuguesa foi trabalhada apenas no texto 2, tá? E na verdade, a questão do desmatamento iniciou desde a ocupação portuguesa. Na verdade, eles não tiveram totalmente a responsabilização nesse fato. Daí, a letra D também ser o nosso distrator. Tá certo, gente? Eu vou me despedir de vocês. Até um próximo encontro. Tchauzinho!